Capítulo 6. Como monitorar os resultados do seu processo. Gerenciar é o ato de buscar as causas, meio, da impossibilidade de atingir uma meta fim. Estabelecer contramedidas, montar um plano de ação, executar e padronizar em caso de sucesso. O método para a prática de gerenciamento é o PDCA. Itens de controle são características numéricas sobre as quais é necessário exercer o controle, o gerenciamento. Somente aquilo que é medido é gerenciado. O que não é medido está à deriva, e como é mostrado na figura A, o gerenciamento é conduzido para manter os resultados atuais e para melhorar estes resultados. Portanto, existe itens de controle, o resultado, que se deseja manter, e itens de controle que se deseja melhorar. 6.1. Como monitorar os resultados que deseja manter? Comece a monitorar aquelas características que lhe estão causando problema. Por exemplo, um diâmetro de um cilindro, dureza de um aço, tempo para servir um jantar no quarto de um hotel, tempo de carregamento de um caminhão, etc. A melhor maneira de monitorar um item de controle ou característica que ele se queira manter é a carta controle. A carta controle ela é um gráfico, pode ser um gráfico de linhas, e este gráfico pode conter o inicial, da data que você começou, e medir isso de forma diária, semanal ou mensal. No entanto, este método de monitoramento poderá parecer muito sofisticado ou até mesmo apresentar inviável de ser utilizado logo no início. Você poderá então começar com um gráfico sequencial. O gráfico sequencial também pode ser um gráfico de linhas e é importante você ter os picos inferior e superior. Como que está se comportando esse resultado? Lembrar que nós estamos falando de monitorar algum item através de um item de controle. E o controle é exatamente medir ele dia após dia ou semana após semana se o resultado está atingindo o objetivo desejado. Outra maneira de avaliar o resultado que se deseja manter é por meio de um histograma. Um histograma ele pode ser um gráfico de barras e nesse gráfico de barras você vai monitorar qual é a quantidade de frequência, por exemplo, de atingimento de meta. Em que período isso mais se ocorre? Um diagrama também dá para ser medido desse formato. O histograma ele mostra essa variação, onde existem variações existentes e oportunidades de ganho. Tá? Esse é mais um formato de ser utilizado. 6.2. Como monitorar os resultados que deseja melhorar? Comece por aquilo que estiver lhe causando problema. Comece a monitorar um item de cada vez, para que você possa desfrutar do prazer de melhorar seus resultados. Por exemplo, existem muitas reclamações de erros de faturamento. Estabeleça um item de controle, pode ser a porcentagem de faturamento defeituosas. Faça um gráfico e levante todos os dados. Faça uma amostragem mensal de faturas, verifique aquelas que apresentam imperfeições. Estabeleça uma meta, o valor a ser atingido e o prazo a qual esse valor deve ser conseguido. Figura 6.4 mostra a disposição gráfica de um item de controle e onde se precisa melhorar. Então, esse gráfico, você tem ali no cabeçalho o nome da empresa, diretoria, gerência, E a primeira barra do gráfico é realmente o resultado anterior. E o próximo seria o resultado a qual você está realizando neste momento. Ou seja, poderia ser 2019 e 2020, por exemplo. E aí, na sequência, você tem os meses de janeiro até dezembro, aonde você vai medir. E durante esses meses, você começa a comparar quais são os meses que você bate a meta para entregar esse resultado que você deseja. 6.3. Como montar um gráfico? Os valores dos seus itens de controle ele deve ser disposto em gráfico ou quadro, conforme a necessidade. Caso seja utilizado gráfico, é bom que ele seja padronizado para melhorar o entendimento em relação às reuniões. Um gráfico sequencial de itens de controle de melhoria deve conter uma denominação do item de controle, o consumo, a unidade de consumo, uma escala para ter itens de controle ou para dar o tempo, os resultados médios de anos anteriores como referência, a meta a ser atingida, mostrando ali claramente qual é o valor em cada data, e o valor do benchmark, e uma seta ali indicando uma direção melhor. Quando for utilizada a unidade de percentagem, nunca se esqueça de explicar o numerador e o denominador. Por exemplo, o turnover de pessoal é o percentual do número de pessoas que saem da empresa por ano sobre o número total de funcionários. Futuramente, esses gráficos poderão ser colocados no sistema de uma informação gerencial da empresa, por isso cada item de controle poderá ser numerado pelo escritório de padronização. Disponha seus principais itens de controle em local apropriado, de tal forma que ele seja fácil acesso a toda a equipe, gerentes, assessores, supervisores e operadores. E isso é o que denominamos gestão à vista. Na gestão à vista, você deve se esforçar para colocar os dados e informações dispostas de tal forma que não seja necessário esforço para a interpretação do leitor. Na verdadeira gestão à vista, basta olhar e entender.
Nunca se esqueça, na comunicação de informação de sua área, você é o fornecedor e o leitor é o cliente. Este é o princípio da gestão à vista. Como divulgar seus itens de controle de sua turma? Um gráfico grande, talvez do tamanho de um papel flipchart, contendo o item de controle, deve ser colocado na parede no local de trabalho. As pessoas que fazem o faturamento devem ter o gráfico bem grande na sua área de trabalho para que elas sintam satisfação de ver a porcentagem de faturas defeituosas. Existem outras formas de visualizar o problema. O item de controle pode ser visualizado por meio de uma lâmpada. Quando uma máquina tem um problema, uma lâmpada vermelha acende. Isso corresponde a ter sido atingido determinado valor do item de controle. Qualquer que seja a forma de acompanhamento, os valores do item de controle devem ser colocados de tal maneira que basta um olhar para entender. 6.5. Tópicos para reflexão do grupo de Kumbuka. Letra A. O grupo de Kumbuka de vocês está firme nos conceitos de controle? Método PDCA, itens de controle? Discuta esses conceitos. Sugiro que cada membro do grupo escolha um item de controle para manter ou para melhorar essa sua área. Faça uma representação gráfica desses itens de controle e leve para a discussão do grupo de Kumbuka.